irmãos? Graças a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós começamos a falar na segunda-feira, essa parte final do capítulo 5 de 2 Coríntios. Eu intitulei na segunda-feira o maior milagre do mundo, e hoje eu fiz apenas um complemento: o Evangelho, o maior milagre do mundo. Então, nós vivemos uma época onde as pessoas se preocupam muito com a aparência e com sinais. Vivemos uma época de OVNIs, onde as pessoas olham para o céu e acham que vão ver seres extraterrestres. Pessoas estão preocupadas com ossada de dinossauro, tantas coisas assim que não vão mudar em nada a nossa existência terrena. Mesmo no meio acadêmico, tantas perguntas filosóficas que não vão trazer nenhuma mudança prática à existência humana. E nós, enquanto cristãos, temos um remédio que pode sarar o mundo inteiro. Desde já sabemos que não será o mundo inteiro que será salvo, mas sabemos que serão pessoas do mundo inteiro que serão salvas. E essa é a nossa responsabilidade. Não é só uma responsabilidade, é um grande privilégio. E esse assunto é tratado aqui por Paulo. Os falsos mestres em Coríntios, eles tinham uma característica, de cobrarem caro pelos seus ensinos. A semelhança de hoje. Você tem as escolas particulares, as faculdades particulares, e talvez você diga, mas temos as faculdades públicas. Mas se você quiser passar, meu filho, numa faculdade pública, dificilmente você vai estudar no colégio público. Você vai gastar muito dinheiro em colégio particular e cursinho para conseguir entrar numa faculdade pública. Essa é a realidade do nosso país. Mas é importante que nós vejamos que o Senhor, aqui, por meio do apóstolo Paulo, ele vai usar uma palavra, embaixadores. E essa palavra embaixadores dá a noção de alguém que está representando um reino diante de outro reino. Uma das características, por exemplo, do embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Por mais que ele more há 20 anos aqui no Brasil, vamos imaginar essa cena, eu não sei se é isso. Por mais que ele tenha um português fluente, jamais ele vai se naturalizar brasileiro. Por quê? Porque ele, na verdade, é um americano que está com uma missão aqui no Brasil de fazer essa intermediação naquilo que é interessante ao seu país com o país do Brasil. E é essa a visão de Paulo. Por isso que ele chama os cristãos de embaixadores. O apóstolo Paulo está levando ao pé da letra o que o próprio Senhor Jesus Cristo diz, não somente em Mateus 28, Marcos 16, Atos 1, mas de maneira literal o Senhor Jesus Cristo, em muitos momentos com os seus discípulos, ele disse, eu vos enviarei. Em um determinado momento ele diz, eu vos enviarei como ovelhas ao meio de lobos. E agora, já Jesus ressurreto, ele vai dizer em Mateus 28, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Em Marcos ele repete a mesma ordem. Em Atos capítulo 1, depois de ter ressuscitado e passado 40 dias com os discípulos, ele diz, olha, vão para Jerusalém, esperem o momento da partida, é a descida de Pentecostes. Esperem serem revestidos de poder, e então vocês serão minhas testemunhas no mundo inteiro. E o apóstolo Paulo, então, ele entendia isso. E aqui ele está tocando nesse assunto. Ele está querendo dizer que dinheiro nenhum no mundo paga o que nós estamos fazendo. Qualquer coisa que é feita por Deus, para Deus, em Deus,
não tem dinheiro envolvido. Então o apóstolo Paulo, aqui no versículo 18, e ele está falando, perceba de maneira muito clara, ele está falando para novas criaturas. Não foi assim no versículo 17? Versículo 17 ele diz: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. É com essas novas criaturas que eu estou falando. Diferentemente de 1 de Coríntios, uma carta onde ele repreendeu duramente a igreja e diz: eu gostaria de falar com vocês como espirituais, mas não posso. Nessa segunda carta, diante de uma igreja arrependida, que ainda tinha problemas, que precisavam ser sanados, mas que já haviam demonstrado um arrependimento e uma vontade sincera de seguir a Cristo de perto, o apóstolo Paulo então apresenta o maior poder do universo, o Evangelho. Sabe, irmãos, você pode ver coisas fantásticas, mas nada vai chegar perto do Evangelho. O Evangelho é algo extremamente desejoso e inexplicável, inclusive para os anjos. É algo assim que você fica, mas os anjos são pessoas extremamente inteligentes e têm uma inteligência muito superior à nossa. Pois é, o Evangelho é algo que pegou eles também, que deixou eles sem explicação. Para a gente perceber, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que a gente desconhece o Evangelho. Que a gente conhece muito pouco do Evangelho. Quando uma pessoa vem para mim e diz assim: eu conheço a palavra, eu conheço o Evangelho, essa pessoa, ela não sabe o que está falando. É a mesma coisa que uma pessoa que diz: eu sei falar inglês, fala inglês. Inglês. Você diz que eu falar inglês, eu estou falando inglês. Não, ela não fala o idioma, ela não faz a mínima ideia de onde vai e para onde vem o idioma. É a mesma coisa de uma pessoa que diz: eu conheço o Evangelho. Você não conhece nada. Porque se você conhecesse o Evangelho, você iria ter a mesma reação de Jó diante de Deus, lá no capítulo 42. Eu boto a minha cara no pó, eu boto a minha mão na boca e me calo, porque diante dessa sabedoria de Deus, eu não tenho o que falar. Então a gente desconhece muito o Evangelho. E qual é o motivo da gente desconhecer o Evangelho? A gente não conhece Deus. Como é que a gente pode conhecer o Evangelho se a gente não conhece Deus? A gente não conhece Deus e nem conhece o pecado. E o Evangelho trata desses dois assuntos. Como um Deus santo e justo salva pecadores. Isso é o Evangelho. Então eu não posso entender o resultado dessa equação que é Evangelho como um Deus santo e justo salva pecadores igual Evangelho. Vamos imaginar isso como uma equação. Eu jamais posso entender essa equação se eu não entender quem é Deus nem o que é o pecado. E é isso que a igreja desconhece. A igreja não entende, não sabe qual é o texto que está tratando. Então quando a gente fala determinadas coisas, como o irmão José falou ontem, fica parecendo legalismo. Olha, irmão, tome cuidado. Quando você vier para o culto, venha de todo o coração, venha com toda a sua alma, venha com a vontade de adorar a Deus, ou então não venha. Aí a pessoa pensa que isso é legalismo. A pessoa pensa que o pastor está frustrado com alguma coisa. Não, irmãos, é porque Deus está aqui. O Deus transcendente está aqui. E é maravilhoso, mas também é muito perigoso. Então, eu vou ler aqui com vocês os versículos 18 ao 21, mas eu gostaria de iniciar hoje, à noite, sabe? Eu gostaria de iniciar com vocês um projeto, né? Nesses dias dessa semana, nós temos pregação quarta, hoje é quarta. Imagina, irmãos, hoje eu acordei, tenho certeza absoluta que era domingo. Foi. E eu acordei já, e quando eu vi minha filha na varanda, eu digo: gente, minha filha, você não foi para a igreja com o tia Mi? Aí disse: meu pai, eu estou na aula, hoje é quarta-feira.
Eu digo, ô Jesus, o negócio é mais sério que eu pensava. Então, a gente tem quarta, quinta, sexta e sábado, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã e de noite. Para a gente tentar entender um pouco o Evangelho. Pelo menos um pouco. Ora, tudo provém de Deus. Então, você já começa por aí, né? Sendo rebaixado. Eu fico muito assim, sabe, irmãos? Eu tenho aprendido a me calar, é difícil. Porque como ser humano, a gente gosta de falar demais. Mas aí eu ouço, às vezes, determinada pessoa assim, que diz assim... Uma vez uma pessoa me disse, normalmente essas pessoas não ficam muito tempo na igreja. Essa pessoa diz, eu estou aqui na igreja graças a fulano de tal, que pagou o preço pela minha alma. Foi mesmo, o nome dele é Jesus, ele morreu na cruz por você? Porque tudo provém dele. Você pode, meu filho, você pode ir para o Himalaia, passar a sua vida no cume do monte, orando de maneira zen, e você não consegue salvar nem a sua alma, que dirá de outro. E dizer que fulano pagou o preço de oração pela salvação de alguém. Isso é uma ofensa a Deus. Às vezes a gente diz isso assim, a pessoa fica pensando que a gente está fazendo grosseria. Não, irmão, porque isso é uma ofensa a Deus. Isso é uma ofensa enorme ao sangue que foi vertido naquela cruz. Quando uma pessoa diz, eu paguei 10 anos de oração para que fulano de tal fosse salvo, então por que Jesus veio? Se a sua oração salvava, por que o Filho de Deus teve que encarnar? Se a sua oração bastava. Deixa eu dizer uma coisa, meu filho, a sua oração é nada comparada com a oração de Nicodemos. E Jesus disse para Nicodemos, olha Nicodemos, tem que nascer de novo. Mas a gente vive debaixo, como disse o irmão José, de uma polarização na igreja, entre dois extremos, ou você é legalista ou você é libertino, mas o caminho é reto, como a gente já percebeu. E é por isso que são tão poucos que o acertam com ele, porque temos uma forte tendência de pender ou para um lado ou para o outro. A gente vê no nosso país, essa é questão de esquerda e de direita, né? Temos que tomar muito cuidado, irmãos. Essa questão de etnia, ou fulano é branco, ou fulano é negro, né? Meu filho, ainda nesse negócio, pelo amor de Deus, todo mundo veio de Adão, é todo mundo pecador, independente de cor de pele, de tipo de cabelo, é todo mundo pecador, não vale nada. Então a gente ainda se detém nesses assuntos, sabe, inúteis. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Pastor, mas é porque o senhor está falando isso, mas a escravidão aqui no Brasil. Meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa, se você estudar um pouquinho de história, você vai ver que a escravidão sempre houve. Ela sempre foi errada. Mas a escravidão antigamente era por conta de quê? De guerras. Determinado país, determinado povo, determinado reino tinha um poder militar, ganhava de outro povo, e aí o povo dominado se tornava escravo. O próprio povo de Deus ficou 400 anos escravo no Egito. Agora vai ficar com essa conversa de trauma de escravidão a vida toda? Não vai virar página. Isso pode acontecer, esse tipo de fala pode acontecer fora da igreja, mas dentro da igreja o nosso assunto é Cristo. Então a gente tem que parar com esses assuntos que não são relevantes para nós. Assuntos que são humanos, assuntos que são por causa humana. É como tem gente que diz, o comunismo é do diabo e o capitalismo é de quem? Todos os dois sistemas, irmãos, são diabólicos. O comunismo, ele tem essa tendência de querer anular Deus, anular a religião. Mas o capitalismo, irmão, qual é o Deus do capitalismo? É o dinheiro. Todos os dois sistemas são ruins. Então, quando a gente escolhe um, a gente está errado. Já dizia Spurgeon há 200 anos atrás, entre dois males, não escolha nenhum. Eu escolhi aquela igreja porque é menos pior. Então você vai para o inferno, do mesmo jeito. Ou você está congregando numa igreja bíblica,
E você está sendo ensinado biblicamente a ser um cristão bíblico que cada vez mais é feito à imagem e semelhança de Deus, ou você está andando com cegos, indo em direção ao abismo. Simples assim. Então, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Por meio de quem? De Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Que ministério é esse, irmãos? A pregação do Evangelho. É por meio da pregação do Evangelho que o pecador entende aquilo que o Espírito Santo planta nele por meio da pregação, que é uma concepção espiritual do pecado, da justiça e do juízo. Por meio dessa ação humana com a espiritual, essa junção, o pregador prega e o Espírito Santo regenera. Então, esse ministério da reconciliação é propagado. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando. Você reconcilia amigos? Não, você reconcilia inimigos. Todo homem nasce em inimizade com Deus. É por isso que a gente tem que entender a doutrina do pecado. Mas a gente nunca vai entender a doutrina do pecado se a gente não entender a doutrina que fala a respeito de Deus. É comum você ouvir determinadas pessoas: ah, mas isso é uma bobagem. Ah, eu não acredito que Deus vai ficar chateado com isso. Por que as pessoas levam o pecado assim, né? É comum você ver na igreja pessoas, elas dizerem assim: olha, realmente fulano é um assassino. Ah, um assassino, que coisa, é um assassino, merece o inferno. Aí você assim: fulano é um maldizente. Ah, coitadinho. Oh, assassino e maldizente está no mesmo rol para Deus. Está no mesmo rol de pecado. Então a gente é que faz essa hierarquia. Ah, não, determinados pecados são, realmente, fulano extrapolou. Agora tem os pecados que dá para a gente, né, conviver com o pecado. Deus morreu na cruz para isso, para a gente aprender a conviver com pecados que a gente acha que não são de grande importância. Isso só revela que a gente não entendeu nada a respeito de Deus nem de pecado. O pecado mata, irmão. E como já dizia uma pessoa no passado: ou você mata o seu pecado, ou o seu pecado vai matar você. Então aqui ele diz, a saber, ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ou seja, ele estava pagando o preço do nosso pecado e nos confiou a palavra da reconciliação. Quando Jesus Cristo bradou na cruz: está consumado, ele estava ali efetuando o pagamento dos pecados de todo o povo eleito de todas as eras. Desde Abel até o último eleito de Deus, foram salvos todos os eleitos pelo sangue de Jesus. De sorte que somos embaixadores, ele repete, somos. E aqui a ideia não é só os apóstolos, mas é a ideia toda a igreja. Nós somos embaixadores. No original isso fica ainda mais claro. Como igreja, nós somos embaixadores, porque nós temos essa característica. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A nossa linguagem não é mais a linguagem do mundo. O nosso rei, o nosso governo, não é mais um governo terreno. As limitações da nossa terra ou do nosso reino não são mais geográficas. É por isso que, como cristão, eu não posso simplesmente orar pelo Brasil. Isso é um absurdo. Orar pelo Brasil e quer dizer o quê? Que o Paraguai se exploda, o Uruguai, a China que se exploda, o Japão que acabe com tudo. Quer dizer que é só o Brasil que tem que ser abençoado?
Não, irmãos, não existe limites geográficos para nós como embaixadores. Nós oramos para que o plano de Deus seja feito no mundo. Existem pessoas em todo o mundo que precisam do amparo de Deus. Então, como embaixadores, todos temos essa característica. Temos um novo governo. Não temos mais que dar satisfação ao governo terreno. E não me entenda mal. Nós respeitamos as autoridades locais. Mas naquilo que elas nos colocarem contra Deus, nós respeitaremos quem? Deus. Deus é o nosso maior, a nossa maior autoridade. E entendemos que toda autoridade humana é colocada por Ele, a nosso favor ou contra nós, para provar nossa fidelidade a Ele. Então nós entendemos isso. Somos embaixadores. Isso é um grande privilégio. Porque Deus não concede esse privilégio nem para os anjos. Os anjos poderiam ser embaixadores de Cristo, mas Ele concede esse privilégio para a igreja. São vocês, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Cristo é quem nós representamos. Ele é o Rei. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. De maneira que quando um pastor prega biblicamente, o que está acontecendo? Deus está exortando o seu povo por intermédio do próprio povo. Como Ele fazia com os profetas, faz ainda mais agora com a igreja. E diz mais aqui: em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Rogamos, irmãos, porque nós sabemos qual é o destino daqueles que estão em inimizade com Deus. E a gente não deseja isso. É como se você pede para uma pessoa: meu irmão, em nome de Jesus, não faça isso. Uma pessoa, por exemplo, está tentando se suicidar, e ela te liga e diz: olha, eu estou aqui, eu vou me matar agora, eu estou aqui em cima do prédio, vou me jogar daqui, queria me despedir de você. E você, em nome de Jesus, não faça isso. Pois é assim que a gente ora. As pessoas estão numa situação pior do que essa. E aquela pessoa, ela vai cair do prédio, ela pode morrer ou não. Mas as pessoas que estão em inimizade com Deus, elas vão inevitavelmente morrer em algum momento e experimentarão a segunda morte. Algo assustador e indescritível. Um tormento eterno. Então nós rogamos para que não aconteça isso com elas. Arrependam-se. Em nome de Jesus, arrependam-se. Aquele que não conheceu o pecado, e essa é a nossa explicação. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Perceba como esse versículo é rico, irmãos. Aquele que não conheceu o pecado, quem é Ele? Jesus. Ele o fez pecado. Quem é Ele aqui? Deus Pai. Ele não foi feito pecador, Ele foi feito pecado. Ele levou uma carga. É como se toda a carga de pecado do mundo fosse colocada nas costas dele, e Ele levou essa carga. Jesus não mudou, a sua essência não mudou, Ele nunca pecou. Mas todo o peso do pecado foi colocado nele, e Ele aceitou. Por isso que Ele diz: o cálice que eu tenho que beber, ninguém tem condição de beber esse cálice. Ele não estava falando das chibatadas, dos chicotes, Ele não estava falando da violência que usaram com Ele, nem da morte de cruz. Não, Ele estava falando da ira de Deus que estava sendo derramada sobre Ele, por conta dele haver agora tomado para si o pecado de todo o povo. Se um pecado já faz Deus irar, imagine a ira que foi derramada em cima daquele que traz para si todo o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele, Cristo, fôssemos justificados, ou aqui como Paulo diz,
fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo nos explica aqui o fenômeno da imputação. Há uma transferência. Todo o nosso pecado recai sobre Cristo e toda a justiça de Cristo recai sobre nós. Por isso que nós somos agora vistos não mais como inimigos de Deus, não como amigos. Se a gente fosse visto como amigo de Deus, já era maravilhoso. Se a gente fosse visto como servo de Deus, já seria algo maravilhoso. Os anjos são servos de Deus. Mas Deus nos coloca no mais alto patamar. Somos agora, por Cristo, feitos filhos de Deus. Isso é o Evangelho. E você sabe por que a gente não chora? Porque a gente não larga tudo e vai pregar isso pelo mundo? Porque a gente não entendeu ainda. Às vezes a gente entendeu com a cabeça, mas isso ainda não desceu para a nossa alma. E eu gostaria de começar hoje, eu li com vocês aqui, para a gente entender o pecado, a gente precisa entender primeiro quem é Deus. Existe na teologia, né, se estuda muito, as características de Deus, elas são muitas vezes nominadas de atributos. Os atributos de Deus. E assim, os atributos de Deus, eles têm várias subdivisões, mas a subdivisão que nós vamos tratar aqui hoje é os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Existem atributos que são somente de Deus, que é justamente aquilo que faz Deus diferente da gente. Nunca a gente vai ser igual a Deus. Mesmo quando a gente estiver glorificado, a gente vai ser criatura. Nós vamos ser criaturas glorificadas, mas criaturas. Então aqui existe um atributo de Deus, irmãos, que é chamado de aceidade. No latim significa por si. Ou seja, Deus existe por si mesmo. Ele é autossuficiente. Esse é um atributo que a gente deveria entender, porque na igreja é uma ideia muito errada, que vem de uma influência grega, a ideia de que Deus é alimentado pela nossa adoração. Então, se eu adoro a Deus, uma vez eu já vi as pessoas ensinando isso na igreja pentecostal, que você tem que dar muito glória, você tem que dar glória a Deus, glória, porque a glória sobe e depois a glória desce. Você está dando risada, mas foi assim que me ensinaram, e eu dava glória, meu filho. E eram coisas assustadoras que voltavam lá de cima, ouviam de baixo, né? Eu não sei. Então a ideia aqui é: Deus, Ele não é glorificado mais ou menos por mim e por você. Ele é autossuficiente. Quando Moisés está todo preocupado por cada missão que recebeu, e olha que a missão que ele recebeu foi muito menor do que a nossa. A missão que ele recebeu de libertar o povo fisicamente, a nossa missão é muito maior porque é espiritualmente. Moisés disse: vamos perguntar lá qual é o Deus que me enviou, porque naquela época tinha um monte de deuses. O Egito então tinha dezenas de deuses. E aí Deus disse para Moisés: diga que o eu sou te enviou. E aí as pessoas fazem com isso o que fizeram na época do deserto. Não sei se vocês se lembram. O povo começou a murmurar e Deus enviou serpentes abrasadoras. E o que foi que aconteceu? Essas serpentes abrasadoras picavam o povo e matavam, morreu muita gente. Essas pessoas se arrependeram, ficaram com medo do juízo de Deus, pediram para Moisés interceder. Moisés intercedeu e Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e colocasse uma haste. E todo aquele que fosse picado pela serpente iria olhar para a serpente de bronze e iria ser curado. E o que foi que aconteceu? Anos se passaram e na época de um rei justo, eu esqueci o nome dele, acho que era Josias, né? Josias. O pessoal tinha transformado essa serpente num deus e adorava. Deus tinha dado até um nome para a serpente, Neustã. Ó Neustã, interceda por nós. Aquele rei que era temente a Deus ficou tão irado com aquilo que destruiu a serpente de bronze.
E Deus gostou dessa atitude. Então, as pessoas hoje em dia que não entendem o que significou aquela conversa de Deus com Moisés, criaram uma seita chamada Testemunho de Jeová. E diz que o nome de Deus é Jeová. Agora veja, que audácia você saber o nome de Deus, né? Agora você se acha, né? Você saber o nome de alguém significa que você conhece tudo acerca dessa pessoa. Você conhece tudo acerca de Deus? Então, que história é essa que você está dizendo que conhece o nome dele? Não, irmãos. Jeová é apenas um dos atributos que Deus revela. A sua autossuficiência, assim como ele revela outros atributos. Por exemplo, no nome Jesus, ele revela esse atributo da salvação. Você sabe o que significa Jesus? Deus salva. De Deus vem a salvação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus é autossuficiente. De maneira, irmãos, que se morresse todo mundo agora e fosse todo mundo para o inferno, Deus era glorificado do mesmo jeito. Ah, porque quando almas são alcançadas, Deus é glorificado. É mesmo que ele disse isso. A Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Isso a Bíblia diz. Mas a gente sabe também que o arrependimento é o dom de Deus. Então, como Paulo disse aqui, tudo provém de Deus. Você quer se gloriar? Glorie-se no Senhor. Jamais o homem pode se gloriar em nada. Principalmente relacionado a Deus, como a cruz revela o quanto Deus nos ama. Não, meu filho, em primeiro lugar, a cruz revela o quanto o nosso pecado custou para Deus, o quanto o nosso pecado é vil, o quanto nós somos pessoas malignas, que o próprio Deus teve que morrer para nos salvar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. O Deus bíblico, ele não precisa de nada e nem de ninguém para existir. Ele é autossuficiente. Eu sou o que eu sou. Segundo lugar, a gente poderia falar sobre esse atributo de Deus muito, mas como eu disse a vocês, não é esse o propósito. Eu quero trazer apenas um vislumbre para que a gente entenda que Deus é que a gente está falando aqui. Segundo lugar, de atributo de Deus, eu coloquei aqui, mas eu podia fazer numa numeração diferente. A imutabilidade de Deus. Deus é imutável, de maneira que a sua palavra também o é. E aí a gente vê hoje em dia um evangelho segundo o século XX. Que história é essa? Não tem isso, o evangelho mudou. É como José nos ensinou ontem. O que Jesus disse aos israelitas que estavam saindo do Egito, lá em Êxodo, capítulo 20, se eu não me engano, continua valendo para nós. Não matarás. Não pode não, meu filho, matar. Não tem inveja, não tem outros deuses. Jesus resumiu isso. Resumiu. Mas ele não resumiu abrogando, ele resumiu mostrando que todos aqueles 10 estavam presentes naqueles 2, de maneira que se você amar a Deus acima de tudo e amar o seu próximo como a si mesmo, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai ter inveja, você não vai ter outros deuses. Todos aqueles 10 pecados continuam valendo. Jesus simplesmente sistematizou de maneira mais simples, porque a gente é burro. Então é mais fácil decorar 2 do que decorar 10 mandamentos. Por causa da nossa estupidez, Jesus facilitou nosso lado. Então agradeça a Ele. Não, pastor, é amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a ti mesmo. Meu filho, se você pegar e botar assim num quadro negro, um dia eu vou trazer um quadro negro aqui, amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo a ti mesmo, e pegar os 10 mandamentos, você vai conseguir interligar todos os 10 mandamentos a esses 2 mandamentos que Deus deu. Jesus não mudou nada. Ele simplificou, porque, vou repetir, a gente é burro. Burro. E quanto mais inteligente, mais burro é. Por isso que se você tirar nota muito boa, se você tem uma graduação muito alta,
Me perdoe a sinceridade, você é o mais burro de todos. Porque Deus costuma dar sabedoria para aqueles que são os mais estúpidos dessa terra. Deus gosta de fazer isso e ser glorificado por meio disso, de pegar os que não são e reduzir a nada aqueles que pensam que são. Então, eu quero te apresentar esse segundo atributo. Deus é imutável, de maneira que é impossível Deus mudar. Se Deus disse, eu vou lhe salvar, hoje, por exemplo, ele virou na casa de Zaqueu e disse, Zaqueu, a salvação entrou hoje na sua casa. Eu não sei o que aconteceu com Zaqueu depois, você sabe? Eu sei, pastor, Deus me revelou num sonho. Eu não acredito no seu sonho não, eu não fui ficar para a Bíblia, né? Então, foi o que aconteceu com Zaqueu. Meu filho, o que eu sei é que Zaqueu foi salvo. Se Zaqueu voltou e fez alguma coisa errada, o que foi que Deus fez? Corrigiu como filho, que está escrito lá em Hebreus 12. Qual é o pai que o filho não corrige? Lá em Apocalipse ele diz para a igreja de Laodiceia, eu corrijo os filhos que eu amo. O que eu sei é que quando Jesus disse naquele dia, provavelmente devia ser noite, lá naquele jantar na casa de Zaqueu, hoje a salvação entra nessa casa. Meu filho, se tem uma pessoa que você vai encontrar no céu, é um baixinho chamado Zaqueu. Eu não sei se ele glorificado vai ser baixinho, não sei, aí já é, né, especulação demais. Mas quando Deus salva alguém, Ele salva de verdade, para sempre, porque Deus é imutável. Ele não pode voltar atrás. A gente faz bobagem, mas isso não muda. Por isso que se Deus ama, Ele ama e acabou. Às vezes a pessoa chega aí. Quantas vezes, irmãos, a gente já foi comer com os porcos? Aí a gente chegou lá e disse, eu voltarei para a casa de meu pai. Tem gente, meu filho, que já teve essa experiência umas 10 vezes. Às vezes a gente olha para aquela parábola do filho pródigo e acha que aquilo só acontece uma vez. Não, pastor, o fulano aconteceu uma vez com o fulano e ele voltou e nunca mais saiu da casa do pai. Olha, meu filho, o que eu conheço de gente que já foi com os porcos e voltou, meu filho, pense numa quantidade de vezes. Porque Deus corrige os filhos que amam. Essa é a nossa, meu filho, nossa alegria. Porque eu vou dizer uma coisa para você, se tem gente que falha, é os crentes. Sabe por quê, irmãos? Porque o inimigo não tem nenhum prazer em fazer com que os seus tropecem. Muito pelo contrário. É do inimigo que surgem os religiosos, que se travestem de ministros de justiça. Mas o prazer do inimigo, Satanás ou o diabo, como você queira chamá-lo, é fazer um cristão tropeçar. Para dizer, e aí, está vendo aí, Deus? Você foi salvar, botou seu filho na cruz por causa desse traste. Você viu o que ele fez hoje? Esse miserável. Você viu que você está vendo como ele está andando, rapaz? Satanás, irmãos, é uma palavra que significa acusador. Ele olha para a gente e ele tem prazer quando a gente tropeça. Pense nisso quando você for pecar. Ele tem prazer no seu pecado. E aqui ele diz, Deus é imutável. Por isso que quando Deus diz, você já imaginou a felicidade do diabo? Quando Jonas disse, não vou para Nínive. O diabo ficou na alegria, viu? Por quê? Porque ele sabia que se Jonas fosse para Nínive ia ser salvo. O diabo falou, rapaz, eu acho que dessa vez Deus se deu mal. Aí Jonas desce para Jope e vai pegar um navio para onde? Para Tarsis, que era o lugar mais distante que tinha de Nínive. E o diabo está lá. É isso mesmo, Jonas. Que negócio de salvar Nínive está matando os seus tataravôs. Aquele povo não presta, vale nada. Você vai fazer o que lá? Jonas, você precisa de férias. Esse negócio de igreja todo dia, Jonas. Você está maluco? Você é um profeta, você precisa de um pouco de tempo para você mesmo, para inspirar, Jonas. E aí Jonas foi lá, meu filho. E Jonas estava tão enfeitiçado
influência diabólica que ele ainda tirou um soninho. Deus ainda, ele não ficou nem no barco, na parte de cima, ele desceu na parte de baixo, meu filho, olha, tome a dormir. Quando aí já estava no mar assim, aberto, aí Deus disse, é agora, Jonas, que vai começar a correção. Oh, meu pai. Né? É como a criança que fez um mal feito, e aí pensa que o pai esqueceu. Pensa que o pai não vai corrigir. Ela chega em casa e aí o pai não fala nada. Boa noite, meu filho, né? Depois, quando a criança entra no quarto, o pai vem atrás, com um cinto desse tamanho. Mas meu pai, o senhor estava tão tranquilo na sala. Oh, eu vou lhe corrigir com amor, eu preciso ficar tranquilo com isso aí. Então, Deus ele não revela a sua ira diante dos seus filhos. Ele revela o seu amor corretivo, porque ele não muda. Ele podia dizer, você fez algo, Jonas, você fez algo que eu não gostei, não vou mais amar você, Jonas. Vá lá para Tarsis, fique lá, faça o que você quiser, mas eu vou levantar outro profeta aqui, Jonas. É o que ele faz? Não, porque Deus é imutável. Ele já tinha traçado um projeto para Jonas e para Nínive. E aí ele envia uma grande tempestade, um grande peixe, e aí Nínive é salva. O resto da história você já sabe. Porque Deus é imutável. Amém. Ele não muda. Por que eu estou fazendo isso? Porque num Deus desse a gente pode confiar. É verdade. Se Ele diz que vai salvar a gente, é porque Ele salva. Se Ele diz que quando a gente for pregar um evangelho, Ele vai estar do nosso lado. Aí vem um pessoal com metralhadora, com escopeta, meu filho. Tem determinados lugares que a gente foi pregar que era bem perigoso. Vem cachorro, né? Tem gente que vem cachorro, vem gato, vem papagaio, vem até cobra. Eu já fiz uma oração numa casa que tinha uma cobra. E aí o rapaz disse, pode ficar tranquilo que ela não morde não. Então, você vai, Deus mandou você ir, você vai, meu filho. Porque Ele é imutável. Jesus disse, eu vou estar com vocês. Então Ele está. Outro atributo de Deus, irmãos, é a sua infinitude. Sabe, Deus é infinito. A gente gosta muito de colocar Deus numa caixinha. E é o que a gente faz de melhor, ídolos. Os ídolos mais perigosos são aqueles que são feitos com partes da Bíblia. Tem gente que pega os 66 livros, retira o que gosta, joga fora o que não gosta e faz o quê? Um ídolo. Muitas pessoas perguntam, pastor, Deus pode fazer isso? Irmãos, a pergunta não é essa. A pergunta é, Deus quer fazer isso? Porque Deus pode fazer o que Ele quiser. Não tem como a gente limitar Deus. Os próprios cientistas, que são na sua grande maioria ateus, já chegaram a uma conclusão que o universo ele tem começo e fim. É imenso o universo. Você demoraria centenas de anos-luz, eles têm os cálculos lá, para preencher uma ponta, para ir de uma ponta do universo até outra, visitando todas as galáxias. Mas os cientistas já chegaram a essa conclusão que o universo tem começo e tem fim. A gente não precisava nem da ciência para isso, né? Porque a gente sabe que tudo que a gente percebe é o quê? É a criação de Deus. Tudo que Deus cria tem princípio e fim, mas o próprio Deus não tem princípio nem fim. Ele é infinito. Ele é transcendente. Por isso que a gente tem que entender, irmãos, que quando a gente se relaciona com Deus, a gente precisa de muito cuidado. Quando a Bíblia fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, Ele não está dizendo que você tem que ficar morrendo de medo de Deus como se Deus fosse o vilão e você fosse o mocinho. Não, Deus, Ele é o bom da história. Nós é que somos ruins. E diante dessa realidade, a gente tem que se aproximar de Deus com aquilo que faz com que nos torne não merecedores
merecedores, mas que de fato nos livre de sermos destruídos pela santidade de Deus, que é o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Se você se aproximar de Deus sem arrependimento, sem fé em Cristo Jesus, você vai ser prontamente destruído. Não tenha dúvida disso. O que nos aproxima de Deus é o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem fé, tudo que você consegue é o quê? Suscitar a ira de Deus. Foi o que aconteceu com aquele que recebeu uma dracma, que escondeu a dracma. Achava que Deus era ruim. E Deus, você está achando que eu sou ruim? Então tá bom, seja feito segundo a sua vontade. Toma o que ele tem e dá ao que tem 10. Então aqui, irmãos, a gente já entendeu que Deus, Ele é autoexistente, Ele é imutável, Ele é infinito. E Ele é simples. E essa palavra, muitas vezes, às vezes a gente tem uma dificuldade de entender. Eu achei isso maravilhoso. O atributo simplicidade, o que significa algo simples? Algo simples, irmãos, é algo que não está misturado com nada. É como, por exemplo, lá no Alto das Pombas, eu não sei aqui, eu tenho evitado tomar café. Tenho tomado em casa, isso tem me feito mal horrível, voltei a tomar café em casa. Mas na rua eu tenho evitado tomar. Mas lá no Alto das Pombas eu sei que o irmão Quinho sempre faz café com leite, e tem uma que é sem leite, não é assim? Então o café sem leite é o café simples, ele é só café ali. E o café com leite é o quê? São duas substâncias que a gente vê ali, café e leite. Então essa ideia da simplicidade de Deus tem que atrair para a gente essa noção de que Deus, Ele não pode ser de maneira nenhuma somado com nada, porque Ele é perfeito em si mesmo. Essa ideia de simplicidade é a ideia de perfeição. Deus é perfeito nele mesmo, de maneira que nós não podemos acrescentar nem tirar nada. Perceba como isso se aplica à sua palavra. Lá no capítulo 22 de Apocalipse, não se pode acrescentar e nem tirar. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque se nós acrescentamos qualquer atributo que nos seja conveniente a Deus, nós estamos criando um outro Deus, que não da Bíblia. A simplicidade de Deus se restringe ao fato de Deus ser um ser que não pode de maneira nenhuma ser misturado com qualquer outra coisa, ou pessoa, ou ideia. E a gente tem percebido nos nossos dias como as pessoas têm misturado as religiões de raiz africana e misturar com o Evangelho. Foi o que deu. Se eu tivesse um projetor aqui, eu mostrava. É gente caindo no chão, é gente rodando, pulando, incorporando, falando coisas, imitando bichos. Aí você fala assim, o que é isso? O que isso tem a ver com Deus? Nada. Deus jamais se manifestou dessa forma. Então a gente tem que tomar cuidado. Deus não pode ser somado a nada, porque Ele é perfeito. Outro atributo de Deus, e esses atributos de Deus aqui eu deixei para o final, esses atributos mais conhecidos de Deus, que por serem mais conhecidos, são os que mais a gente pega. Por exemplo, quem não sabe, é uma criança, sabe? As crianças que estão aqui, se eu perguntasse um dos atributos de Deus, com certeza uma delas diria, a onipotência. Pastor, o que significa onipotência? Significa que Deus é todo poderoso. Ele inclusive já se revelou assim várias vezes na Bíblia. Você entende isso? Então quando você entende que Deus é todo poderoso, você não tem mais problema. O Senhor é o meu pastor, e aí? Nada me faltará. Pronto, você tinha problema quando entrou no culto? Não tem mais. Deus é
todo-poderoso. Mas o meu problema é grande demais, pastor. O senhor não sabe o tamanho do meu problema. Pastor, sabe qual é o meu problema? Eu sou um homem incrédulo. É mesmo, filho. E o que você acha de uma pessoa que passou 3 anos com Jesus, 3 anos e meio, e ainda disse que só acreditava na ressurreição de Jesus se pegasse nas feridas dele? Você chamaria o nome desse de quê? O nome desse homem é Tomé. E ele é um apóstolo. E ele não perdeu o seu apostolado, não. Ele tomou um puxãozinho de orelha do Senhor, mas ele continuou sendo crente. Glória a Deus. Mas ele teve um ataque, um surto de incredulidade. O que você diria de uma pessoa que larga seu trabalho e vai para uma caverna e não quer ver mais ninguém? O que é que você diria dessa pessoa? Ih, rapaz, está depressivo. Pegou depressão. Ih, rapaz, agora foi e tal, tá mal. Sabe qual é o nome dessa pessoa? Elias. Qual era a profissão de Elias? Profeta. E ele foi lá e desistiu de tudo, disse que queria morrer e foi embora. E Deus fez o quê? Bora, Elias, eu sou o mesmo Deus onipotente, Elias. Por que Elias entrou nesse processo depressivo? Porque ele deixou de acreditar na onipotência de Deus. Quando ele viu Deus fazendo tudo, mas Acabe e Jezabel ainda reinando, ele diz: Deus pode tudo, mas ele não pode tirar Acabe e Jezabel do reino. Não é que Deus não podia, Deus não queria. É como muitas vezes a gente fica frustrado porque a gente evangeliza algumas pessoas e simplesmente elas não vão se converter. Por quê? Sabe por que muitas vezes a gente fica chateado? E eu vou dizer, por causa do nosso orgulho. A gente é tão miserável que até quando a gente faz algo de bom, a gente fica orgulhoso. Coisa ruim do ser humano. Rapaz, vamos imaginar que a gente vai lá em Vista Alegre, o irmão José prega, e aí de repente 10 pessoas se convertem, já se batizam na mesma hora, a gente já começa um ponto de pregação lá na semana seguinte. Irmão, não quero me gabar não, mas Deus tem mostrado poder. Deus tem sido poderoso por meio da minha vida. Eu não quero dizer nada. Eu quero dar glória a Deus. Amém, varão? Mas a gente chegou aqui em Vista Alegre e a gente chegou chegando, varão. Por que você acha que a gente está pregando lá em Corre de Faria? Já tem 1 ano. Mais de 1 ano, irmão, como o irmão falou. Pessoas têm sido alcançadas, mas tudo devagarzinho. Sabe por quê? Para a gente não se perder. Não é nem para os outros serem achados. É para a gente não se perder. Você viu o que Deus fez com Paulo? Colocou um espinho na carne, meu filho. E a ideia de espinho ali é uma estaca. Porque a gente se orgulha até das coisas espirituais. A gente vê os irmãos louvando. Imagine. Pai, minha voz vai ficar comigo. Você viu como tem melhorado, varão? É que eu estou treinando embaixo do chuveiro. Embaixo do chuveiro eu falo, eu canto louvores, eu ensaio. Não acontece com os irmãos aqui não, porque eles são todos espirituais, todos irmãos. E até porque eles não têm nem como se orgulhar diante de uma igreja tão pequena como a nossa. Mas a ideia é que é perigoso. Você tem que entender que poderoso é quem? É Deus, Ele é onipotente. A gente é o quê? Impotente. Totalmente impotente. A gente não pode determinar, irmão, nem cabelo. Tem gente que já fez implante de cabelo 3 vezes e cai. Eu quero ter cabelo, aí faz aquele implante, é uma cirurgia até agressiva. Tem que pegar cabelo e furar e implantar. Quem fez isso várias vezes foi um técnico do Vasco que usava muito boné, não esqueci o nome dele. Hã? Eu acho que vai esse desse aí mesmo, é. Ele usava aquele boné porque ele não gostava de ser calvo. Ele fez implante de cabelo várias vezes, mas não pegava
bichinho, coitado dele, não tinha dinheiro, fazia um implante, não ficava. Imagina, a gente não pode nada. Você é dono de casa, eu quero que minha casa fique limpa. Aí você limpa, passa pano de chão, meu filho, daquele jeito que fica até brilhando, parece um espelho no chão. Aí alguém abre a janela, pronto. Entrou poeira, tudo. Aí você olha para o chão e diz, meu Deus, acabei de limpar. Você não manda nem no seu sono. Tem gente que diz, eu não vou dormir no culto. Tem gente que chega em casa, meu filho, e diz, eu vou dormir porque eu preciso acordar amanhã cedo. Vamos imaginar, chega em casa 10 horas. Se eu tenho que dormir agora, eu tenho que dormir 10, que amanhã eu preciso acordar 4, que eu tenho que ir lá para o negócio da Caixa Econômica Federal e ter uma fila. Aí você diz, eu vou dormir 10 horas da noite. Aí você olha pro relógio, 11 horas. Eita Deus, meia-noite, 2, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, já está na hora de se acordar. E você está com 8 horas vermelho, não pregou hoje. A gente não manda em nada, irmão. A gente não manda em nada. Mas se tem uma criatura que se acha, é o ser humano, né? A gente se acha. Não, irmãos, Deus é onipotente. Tudo que você faz, até os ímpios, o que eles fazem é por conta da providência de Deus. Sabe, a pessoa que inventou a luz, a pessoa que inventou um avião, esse daí eu não sei, precisa de oração, né? Mas quem inventou o carro, quem inventou o trem, essas pessoas, irmãos, elas receberam inteligência da parte de Deus. Foi Deus que as usou. Deus é onipotente. Por isso, irmãos, não olhe para o seu problema, olhe para Deus. E aí você vai ver quão pequeno é o seu problema. Por exemplo, Jairo estava com a filha doente, muito doente, e pediu para Jesus ir na casa dele curar a filha dele. Mas uma multidão atrapalhou e fez com que Jesus demorasse de chegar lá. Antes de Jesus chegar na casa de Jairo, chegou os mensageiros dizendo, Jairo, não importune mais o mestre, porque a menina já morreu. Se ela tivesse viva, Jesus podia curar. Mas como ela morreu, aí sabe como é, né? Aí não dá mais. Jesus disse, Jairo, vamos comigo, Jairo, você só precisa crer. E aí quando chegar lá, Jesus faz estardalhaço, pula, gira, pega um óleo ungido, vai buscar a água do Jordão e volta. Pega uma areia lá do Monte Sinai. Não. Ele olha para a menina e diz, menina, se levanta. Tem um pessoal que gosta, né, de ali tá comigo. Menina, eu te digo, te levanta. Não é menina, eu te digo, não, é só a menina levanta. No original é menina, se levanta. E pronto, ela se levanta. A mesma coisa com Jairo, com Lázaro, perdão. 4 dias de morto. Não, Jesus já fede. Paulinho enterrou com todo carinho, mas o negócio não dá. A pessoa quando morre já começa aqueles odores, não é, irmão Paulo? 4 dias. Ô Jesus, se o Senhor tivesse estado aqui, ele não teria morrido. Porque a gente acredita que o Senhor tem poder, Jesus. Mas eles não acreditavam que Jesus tinha todo o poder. Aí Jesus chega, Jesus chora pela incredulidade. E Jesus chega lá na porta, bora, tira a pedra aí, remove a pedra do sarcófago. Lázaro, vem para fora. Pronto. Precisou mais alguma coisa? Glória a Deus. Ele é todo poderoso. Eles estão lá, Jesus tirando um cochilinho que é de Deus. A pessoa que trabalha muito, ela tira um cochilinho. Né? Então Jesus estava lá no fundo do barco, eles estavam atravessando o mar da Galileia, coisa que eles fizeram centenas de vezes nesses 3 anos que Jesus, 3 anos e meio de ministério. E está lá e vem uma grande tempestade. As tempestades não eram como as que a gente conhece, de chuva com água.
Tempestade que fala, eram tempestades de vento. O mar da Galileia ficava entre montanhas, então era comum uma corrente de vento vir. E aí, de repente, o mar que estava calmo, e vocês sabem que a gente fala mar, mas na verdade é um lago, né? A água é doce. Então aquele lago, ele começava a ficar como uma tempestade mesmo, começava a subir, descer, aqueles ventos fortíssimos, né? Não tinha chuva, mas tinha um mar agitado e um vento intenso, né? Como um furacão. E aí os discípulos estão tirando água do barco, e Jesus estava o quê? Estava o quê? Descansando, meu filho. Aí os discípulos não aguentaram. Quando a gente vê uma pessoa em paz e a gente está atribulado, o que é que a gente faz? Atribula a pessoa que está em paz. Amém? Quem foi abençoado? É porque a gente tem essa mania, né? De dividir com os outros, só que não presta. Quando a gente está alegre, a gente não divide com ninguém às vezes. E aí eles vão lá: Jesus, o Senhor não se importa que a gente morra? Já chegaram dizendo com Jesus coisas assim, né? E Jesus não se importava com eles. Jesus simplesmente se levanta e fala duas frases: mar, acalma-te. Vento, emudece. Pronto. Daqui a pouco estava o mar parecendo uma piscina, um vidro, e o vento não tinha vento nenhum. E eles ficaram perplexos com aquilo. E aí fica parecendo, irmãos, que agora em 2020 parece que Jesus perdeu o poder. Não é que Jesus perdeu o poder, é que a gente não está tendo fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir. Então, meu filho, se você não está ouvindo o suficiente, ouça mais, ore mais, busque mais, porque Jesus continua o mesmo, onipotente. Sabe, a gente fica diante de problemas realmente, como por exemplo essa pandemia que a gente está passando. Veio como essa tempestade no mar da Galileia. Ninguém esperava, mas ela apareceu. E agora? Oração. Você já orou? Não para mandar Deus fazer alguma coisa, mas para procurar entender o que Deus quer que você faça nesse momento, como Deus quer que você haja para a glória dele. Já concluindo aqui, irmãos, onipresença. Esse atributo de Deus é aquele atributo que, para um cristão que está querendo ter uma vida oculta, esse é um atributo inconveniente de Deus. Tem muito cristão que quer ter, quer ter duas vidas. Tem uma vida cristã e tem uma vida de impiedade. Então ele, enquanto está aqui, é uma pessoa, às vezes até no bairro é uma pessoa, mas quando ele viaja para o interior, o pessoal lá não sabe nem que ele é crente. O problema, irmãos, é que o mesmo Deus que está aqui, ele vai estar com você em todos os lugares. Ele é onipresente. Esse é um atributo também que faz com que os crentes, eu estou chamando de crente assim pela fé, aqueles crentes que sobem no monte, eu já fui um desses, para orar, achando que a oração do monte tem mais poder. Esse é um dos atributos que, mostra o quanto eles estão fazendo bobagem. Porque Deus não disse: sobe no monte que lá falarei contigo. Para a igreja, Deus disse: entra no seu quarto em secreto, fecha a porta, e no teu quarto em secreto, você falará comigo em secreto, e eu ouvirei e te responderei. Não está escrito? E por que esse negócio de sobe no monte, que a oração é do monte, que no monte que faz o jejum? Teve um menino aqui que já entrou e saiu do carro umas 10 vezes, que a última vez que ele veio do carro, ele veio de um jejum. Ele veio porque ele não aguentava mais. Ele estava numa igreja que eles estavam em 11 dias de jejum no monte. Ele disse: pastor, eu não aguento ir lá não. Eu vi, você me aceita. Eu digo: fique, meu filho, né?
11 dias de jejum no monte. Agora me diga aí, para que isso? A gente está fazendo isso porque a gente quer conquistar a Bahia. É mesmo, filho? Você quer um novo 2 de julho? Quer um novo feriado da independência da Bahia? Sabe, nós vivemos numa época em que se faz importante lembrar o que Jesus disse. Eu falei para vocês no começo: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Você tem entendido o que Jesus quer de você? E a presença de Jesus é maravilhosa nesse sentido. Porque Jesus não é Deus de longe. Ele está sempre perto. De maneira que se a gente for pregar lá na Nova Zelândia, Jesus vai estar lá. Se a gente for pregar na Lua, Jesus vai estar lá com a gente. Ele é onipresente. E a ideia de onipresença vai além. Tem pessoas que fazem uma brincadeira sem sentido, que dizem: eu gosto de orar de madrugada porque não tem fila. Eu digo: meu filho, fila só existe no mundo dos homens. Vamos imaginar que todos os 7 bilhões de seres humanos quisessem falar com Cristo ao mesmo tempo. Ele falaria com os 7 bilhões ao mesmo tempo. Não é que cada um desses 7 bilhões receberia uma parte de Cristo, não. Cada um desses 7 bilhões teria a totalidade de Cristo diante dele para começar. Porque ele é onipresente. Por isso que quando uma pessoa vem para mim e diz assim: pastor, eu estou me sentindo sozinho, eu digo: você não está orando. Porque o irmão Quinho ficou 15 dias, não foi nem 15, foi mais de 15, não foi? Foi a única pessoa que o Covid ficou mais de 20 dias no corpo, né? É algo que tem que ser estudado. Eu acho que vai acabar indo para a Inglaterra, para aquela Oxford lá, para ver a vacina. Né? O coronavírus nele teve uma reação completamente adversa. Ele inventou até uma ginástica. Vocês estão dando risada, mas ele de Covid ficou lá num clausulado lá. O pessoal só levando comida para ele e dizendo: mas o Covid tira o paladar, tira o apetite. Ele disse: rapaz, comigo o negócio está diferente. E aí, é para provar que ele estava bem, ele ainda fez um negócio, eu não sei se é ginástica, balé. Foi uma coreografia, né, para mostrar que ele estava bem de saúde. E ele estava com Covid, o pessoal, né? Por que isso? Porque Deus estava lá. Sabe, o Covid bota você em isolamento. Eu fiquei em isolamento. Mas eu sabia que Deus estava lá. Por causa desse atributo. Onipresença. Você sabia que Paulo, ele viu esse atributo de perto? Quando você pegar essa segunda carta de Coríntios, se Deus permitir a gente estudar ela até mais adiante. Quando Paulo vai narrar as coisas que aconteceram com ele, uma das narrativas ele diz: e eu passei um dia e uma noite na voragem do mar. Você sabe o que significa isso? Às vezes a gente lê e a gente não faz a mínima ideia do que a gente leu. 90% dos evangélicos são assim. Você sabe o que é isso? A pessoa: rapaz, deve ter sido uma coisa bem difícil, né? O apóstolo Paulo é uma vida difícil. Não, o que aconteceu foi o seguinte: o navio naufragou. Paulo ficou flutuando num pedaço de madeira, num pedaço do navio, durante um dia e uma noite inteiro, esperando ser achado e socorrido. Você já imaginou? Você ficar, imagine o desespero, irmão. Você ficar no meio do mar, do nada, preso a um pedaço de madeira. Ou você tem Deus, ou você se desespera. Porque se olha para um lado é água, para o outro é água. Para lá por baixo desespera tubarão, um passando assim, né? O peixe de Jonas deve ter passado as 3 vezes assim. Mas esse não é para pegar não, viu? Esse não encoste, esse é meu, né? Peixe de Jonas lá de olho, querendo engolir Paulo, não. Esse não, viu? Esse me obedece, fique na sua, viu, peixe? Então, aqui ele vai dizer: Deus é onipresente, de maneira que você nunca vai estar sozinho. Tenha esse alento, mas também entenda isso, irmãos.
com muita seriedade. As coisas feias que você está fazendo, Deus está vendo. Você pode fazer um culto hoje em dia. Uma das formas mais fáceis de pecar é por meio do computador e do celular. Não tem a igreja virtual? Pois é, tem os pecados virtuais, que na verdade não são virtuais, são pecados reais. Cobiça, inveja, adultério e tantas coisas. Ah, mas no computador? É, no computador, no celular. Deus está vendo tudo isso. E eu já quero concluir por causa do horário. Deus é onisciente. Como se não bastasse Deus estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo não é porque Ele é adivinho. Ele sabe de tudo porque Ele criou todas as coisas. Deus, quando você nasceu, Deus já sabia qual seria o seu fim. Desde Adão e Eva, Deus já sabia como seria a Nova Jerusalém. Ele sabe de tudo. Essa sabedoria de Deus é algo que nós nunca conseguiremos compreender. A onisciência de Deus é um atributo assustador. Antes de você falar, Deus já sabe a palavra que vai sair da sua boca. Antes de você pensar, Deus já sabe o que você vai pensar. Aí eu lhe pergunto, se você tem acesso a um Deus que é onisciente, por que então você ainda faz escolhas erradas? Porque você não está buscando conselho nele. E olha que Isaías diz que ele é um maravilhoso conselheiro. Hoje o dono, o proprietário da igreja, fez uma proposta para a gente comprar aqui a igreja. O preço, ele reduziu a metade o valor. Eu digo, meu filho, eu disse para ele, vamos orar, né? Que tudo a gente tem que orar. Mas a ideia de que a gente não dá nenhuma resposta sem orar. E sem orar muito. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Retire essa palavra pressa do seu vocabulário. Você não tem que ter pressa para nada. Não tenha pressa para se arrumar. Acorde mais cedo. Não tenha pressa para comer. Organize o seu dia melhor. Perceba que grande parte das coisas que acontecem de ruim na nossa vida é porque nós não estamos organizando nosso dia direito. A gente tem 24 horas. Aí às vezes eu vejo alguém assim, olha irmãos, se tem uma coisa que às vezes me dá assim coceira para falar, é quando eu vejo alguém jogando no celular. Eu digo, você não tem o que fazer não, hein? Não é possível. Você tem tempo para se distrair. É como eu vejo às vezes minhas filhas em casa. Às vezes elas querem assistir televisão, né? Aqueles programas no YouTube principalmente, que lá a gente não tem TV aberta. Aí eu pergunto para elas, vocês já terminaram TVs da escola? Não, meu pai, só falta um ou dois. Mas a conversa não é essa. A conversa é, você só tem lazer depois que você terminar suas obrigações. Vai fazer suas obrigações. E a gente como cristão, irmãos, a gente vive uma vida muitas vezes tão desleixada. E a maioria dos nossos problemas, eu diria até todos os nossos problemas, eles são em virtude de que em algumas áreas nós ainda temos sido independentes, ou seja, não temos apresentado nossos problemas a Deus. A pessoa fala alguma coisa para você, você está com vontade de responder, você já orou? Porque Deus pode te inspirar na resposta, como Deus pode te dizer para nem dar uma resposta. Então, no nosso dia a dia, a gente precisa de tanta oração, irmãos. A dificuldade do nosso dia, os posicionamentos que a gente tem que ter. Uma esposa cristã, meu Deus, como precisa orar.
pelo marido, pelos filhos, pela casa. Para ser uma mulher sábia, que edifica o seu lar. O marido cristão, ele tem a responsabilidade de ser o sacerdote da sua casa. Meu Deus, que responsabilidade! É como eu posso ser pastores de vocês, se eu não estiver pastoreando o meu lar. O próprio Paulo fala sobre isso nas cartas pastorais. Então, isso tudo, irmãos, nós precisamos do auxílio desse Deus onisciente. Ele sabe qual o melhor caminho para nós. Há muitos caminhos aos nossos olhos que parecem bons, mas são caminhos de morte. E finalmente, irmãos, e eu quero concluir nesse atributo, eu deixei ele para o fim de propósito, a santidade de Deus. Jamais se esqueça que você está se relacionando com Deus Santo. Santo, Santo. É o único atributo de Deus, de todos esses que eu falei, e eu poderia falar ainda muitos outros. Tem um livro muito precioso, eu posso até ver se eu consigo passar para os irmãos por e-book, chamado justamente Atributos de Deus, de A.W. Pink. Muito bom esse livro. E vai falar de muitos atributos de Deus. Mas se tem um atributo de Deus, que é aquele que mais externaliza a sua identidade, que mais revela o seu caráter, é a santidade. É o único atributo de Deus que é levado à terceira potência. E às vezes a gente não entende isso. Quando nós aqui na igreja tentamos e lutamos fazer com que os poucos ministérios que existem caminhem numa direção santa, quando nós aqui na igreja estimulamos os irmãos à santidade e por isso somos acusados de literalmente colocar as pessoas para fora. Não, irmãos, a gente está diante de um Deus santo, de maneira que se você não está disposto a viver uma vida santa, e a palavra santa, ela tem alguns significados. A palavra santa no kadosh, no hebraico, hagios, no grego, essa palavrinha, ela traz significados preciosos que em outro momento talvez a gente fale sobre isso. Tem um livro também precioso, chamado Santidade, a Santidade de Deus, de J.C. Riley. Muito bom esse livro, acho que o irmão José tem. Não tem? Pronto, se alguém quiser ler, o irmão José pode emprestar. Então, esse atributo, irmãos, mostra que nós não podemos fazer as coisas para Deus de qualquer forma. Desde a época de Abraão, Deus fala: Abraão, você precisa andar de maneira santa, porque eu sou um Deus santo. Você vai perceber que na carta, como é que as cartas começam? Aos santos que estão na igreja de tal lugar. Porque por mais que nós não sejamos ainda seres perfeitos, mas nós temos uma característica diferente do mundo, ou diferente das pessoas que se disfarçam de crente, que é justamente nós estamos sendo aperfeiçoados, literalmente santificados. Nós estamos sendo cada vez mais na justificação. O que é que acontece? Deus nos tira do mundo. Na santificação, que é um processo muito mais demorado e doloroso, Deus tira o mundo de nós. Então é isso que Deus está fazendo todos os dias. Ele está tirando o mundo de mim e de você. E isso dói. Por quê? Porque o nosso velho eu ainda resiste. Você quer ver uma coisa, irmãos? Talvez você não se identifique, fique tranquilo. Mas você quer ver uma coisa? Você às vezes abre o seu guarda-roupa e você diz: eu vou separar umas peças aqui que eu não estou usando, que eu vou doar. E aí às vezes você encontra dificuldade. Porque você diz: rapaz, essa daqui eu nem estou usando muito, mas pode ser que eu use, vai que faz frio. Eu não uso muito aqui, mas se fizer um frio muito grande, pode ser que eu use. Ou essa roupa aqui é uma roupa de praia, eu quase nunca vou à praia, mas se o irmão Marcelo me chamar para ir lá para Serra Grande, vai que eu vou precisar usar.
Aí você diz assim, rapaz, ultimamente eu tenho usado só tênis, é o meu caso. Mas vai que eu precise ir a uma audiência, aí eu vou precisar de sapato, então acho que eu não vou doar esse sapato aqui. Oh, Deus. E aí quando você vê, meu filho, daquele armário que está lá, você separou uma peça. Misericórdia, Senhor. Percebeu como é difícil tirar as coisas? É verdade. É mais difícil colocar, é mais fácil colocar. Ajuda-me, Senhor. E o que Deus está fazendo com a gente, irmãos, o que nos torna parecidos com Deus, é justamente Ele tirar a gente. Tirar. Mas a única forma de Deus tirar o que não presta da gente é colocando o que presta. É o poder expulsivo da santidade de Deus. À medida que o caráter de Deus entra, o meu velho eu vai sendo expulso. Ele vai encontrando cada vez menos espaço na minha vida. É aquilo que Paulo fala em Gálatas: o espírito e a carne militando. Mas se eu tenho alimentado meu espírito, se eu tenho buscado viver uma vida cada vez mais espiritual, a minha carnalidade ela não vai criar tantos problemas. Na maioria das vezes a nossa carne ainda cria muitos problemas porque nós não temos vivido a vida espiritual que deveríamos já estar vivendo. Determinadas companhias que já deviam ter sido tiradas da nossa vida. Sabe, a gente... Irmãos, deixa eu ser muito direto para você, porque a gente não tem tempo para perder aqui, já passei do horário, eu queria terminar 9 horas, já são 9h15. Deixa eu lhe perguntar, quanto tempo você separou, ou você separa para ler a Bíblia? Ô pastor, sabe? Aí que surge a desculpa, né? Ô pastor, é porque... Ô meu filho, não se desculpe não, se arrependa e mude. Quanto tempo você tem separado para oração? Quanto tempo você tem separado para o seu ministério? Pastor, eu nem sei qual é o meu ministério, então sua posição ainda é pior. Você tem que gastar mais tempo de oração para poder perguntar a Deus qual é o seu ministério. Para poder começar. O dia tem 24 horas, irmãos, e se você me disser que está dando para Deus menos de 2 horas, eu vou dizer que você está roubando a Deus. Deus te deu 24 horas e você devolve para Ele quanto? Percebeu que os dízimos é muito mais profundo do que um mero dinheiro? É só para a gente ter uma ideia. Você tem devolvido quanto para Deus? Do tempo que Ele tem lhe dado? Eu tenho refletido muito a respeito disso porque eu tenho sentido falta de ar. Eu fiz a tomografia de novo e o meu pulmão não melhorou. Continuo com a mesma deficiência, mais de 50% do meu pulmão está comprometido. E eu fico pensando muitas vezes, isso me traz a uma reflexão: o que eu vou fazer com o oxigênio que entra e sai dos meus pulmões? Para que eu quero oxigênio? Para que eu quero mais oxigênio? Para que você quer mais? Se com um pouco que você tem recebido, você não tem feito nada. Se você é fiel no pouco, não ache que você vai ser fiel no muito. Ah, pastor, se eu tivesse mais tempo, eu daria mais para Deus. Se eu tivesse mais tempo. Ah, se eu tivesse mais condição. É porque eu tenho muitas obrigações. Você tem alguma obrigação maior do que com Deus? Porque a gente já aprendeu aqui que Deus é onipotente. Você já imaginou que se você de fato tiver um relacionamento correto com Deus, grande parte dos seus problemas simplesmente deixarão de existir? Você sabia disso? Você sabia que às vezes a sua vida está um saquetel furado de propósito? Ah, mas eu não tenho nem prazer mais na comida que eu como. É isso mesmo, está lá em Ageu. A gente bebe, a gente come e não sente mais nem prazer. Por quê? Não é por causa do Covid, não. É porque você não está tendo um correto relacionamento com Deus. E aí a sua vida está um saquetel furado mesmo. Enquanto você não der prioridade a Deus, e quem disse isso foi o Senhor Jesus.
de maneira muito direta e inerrante. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, ou essas coisas, como queira a sua tradução, vos serão acrescentadas. Ele disse assim, você sabe como a maioria das pessoas interpreta esse versículo? De manhã cedo, pastor, eu me benzo, eu faço minha oraçãozinha, porque eu busco Deus em primeiro lugar. Aí depois eu faço meu corre. Meu filho, esse versículo não tem nada a ver com isso. Esse versículo diz, busque a Deus acima de tudo e todos, e Ele acrescenta. O que significa Ele acrescenta? Ele vai te dar. Ele vai te dar sabedoria para resolver o problema. Ele pode resolver o problema para você. Eu vi isso acontecer na minha vida. Eu já vi isso acontecer na minha vida. Tinha um problema na justiça há 10 anos. Uma acusação contra mim há 10 anos. E aí de repente a pessoa que advogava para mim abandonou e eu fiquei sem advogado. E você sabe o que aconteceu? Eu fui absolvido. Como pode? Mas não parecia que o negócio ia piorar, que aconteceu o pior. Pois é, meu filho. Aí, quando eu vi que eu só tinha Deus, aí eu orei. Eu já devia ter feito isso o quê? Há 10 anos, mas eu precisei ir no Vale de Jaboque. Então entenda isso. Comece isso hoje. Buscar a Deus acima de tudo e todos. Foi isso que Jesus quis dizer. Não permita que o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos e nem a sua própria vida lhe atrapalhe de buscar a Deus em primeiro lugar. Não permita. E você vai experimentar, irmãos, o sobrenatural de Deus. Nós vivíamos em uma época onde existe um grupo de cristãos que são aqueles que se acham os bambambãs. Normalmente um cristão, para ser cessacionista, ele tem que ter no mínimo mestrado ou doutorado em teologia. Cessacionismo é aqueles que acreditam que os dons acabaram, principalmente os dons de milagres. E sabe por que eles falam isso? Porque eles só confiam naquilo que eles leem em livros. Deus não disse, leia o máximo de livros que você puder de teologia a meu respeito, e eu vou fazer de você um grande instrumento meu. Ele disse, me busque. Me buscarei e você vai me encontrar. Você me buscará e me encontrará quando me buscar de todo. A gente tem feito isso. Irmãos, eu atrevo a dizer que a gente não tem nem 50% do nosso coração buscado a Deus. E olha que eu estou sendo bem otimista. Tem que mudar. É o que a gente tem visto aqui. Nós somos embaixadores, irmãos. Deus tem algo muito mais excelente para nós do que essa preocupação de eu tenho que pagar uma conta, eu tenho que cuidar da minha saúde. Meu Deus, Deus tem algo muito melhor para nós do que essa vida insignificante. E quando eu falo insignificante, não é insignificante segundo o mundo, é insignificante do ponto de vista espiritual, aonde literalmente os demônios sorriem das nossas atitudes, como a gente se descabela por uma conta que chega e a gente não tem condição para pagar. O demônio literalmente ri da gente. Esse é o tipo de crente aí, ó Deus, que não confia nem no Senhor como provedor, vai confiar no Senhor como Salvador. Você acha que é mais fácil o quê? Pagar uma conta ou salvar uma alma infinitamente pecadora do inferno? Pois é, tem gente que diz que confia em Deus para a salvação, mas não confia em Deus na provisão. Mentira. Então, esse é o nosso Deus. É o Deus Todo-Poderoso. É um Deus que exige devoção total. Mas é um Deus também que tem para conosco um amor pleno. De maneira que vale a pena se entregar completamente a esse Deus. Se existe algum obstáculo, se existia, que não exista mais, em nome de Jesus.
eu oro. Muitas vezes a gente chama de avivamento. Avivamento, irmãos, é algo muito simples. É quando nós tiramos todos os empecilhos que têm atrapalhado nosso relacionamento com Deus. Aí a gente experimenta esse momento maravilhoso, que é um relacionamento vivo e real com Deus. E as pessoas costumam chamar de avivamento. Mas na verdade o avivamento deveria ser a nossa vida cotidiana com Deus. Porque Deus nos chamou para ver uma nova vida. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos continuar falando a respeito desse tema. Mas eu te peço, pense bastante naquilo que foi dito hoje. Mas não pense de maneira intelectual. Se aproprie dessas verdades de maneira espiritual. Que essas verdades efetivamente mudem a maneira que você vê o mundo. De maneira que, se você olhar para qualquer coisa que te dá preocupação e angústia, você não olhe mais para essas coisas da mesma forma, mas você olhe como alguém que confia no Deus Todo-Poderoso, que é o seu protetor, o seu guarda, que não dormita e nem toscaneja. Ele está ao seu lado, Ele conhece os seus problemas melhor do que você, de maneira que não permita que os seus problemas te afastem de Deus, mas que os seus problemas sejam pedras aonde você construa um altar de adoração para glorificar a Deus mais ainda. Oh Deus, obrigado. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, meu Deus, por todas as coisas, principalmente, Senhor, por aquelas que têm trazido para nós desconforto. Hoje nós não estamos nesse mundo para nos sentirmos confortados. Nós estamos aqui para sermos consolados, mas jamais seremos consolados se antes não nos sentirmos atribulados. Por isso nos ajuda, Senhor, a compreendermos o caminho que nos foi proposto em Cristo Jesus por meio do sangue. Ajuda-nos a abraçar, Senhor, a nossa cruz e te seguir. Não com murmuração, com insatisfação, como foram os israelitas no deserto, mas com intensa alegria, porque não merecíamos nem a cruz que o Senhor nos deu para carregar. Por mais que a cruz simbolize sofrimento, a cruz também simboliza a salvação, e nós abraçamos ela com alegria. O Senhor carregou a sua cruz, não para que nós não carregássemos a nossa, mas para nos conceder o privilégio de nos identificar contigo, carregando uma cruz infinitamente mais leve. Mas também temos a nossa cruz para carregar. Também temos um caminho a percorrer. Nos ajuda a fazer isso para a tua glória, Senhor.